Olá, empresário júnior, seja muito bem-vindo ao Quick Start para EJs. Neste vídeo você vai ter todas as instruções, todas as orientações referente a como você pode tirar o melhor do seu treinamento online. A primeira sugestão que eu dou para você é: não assista sozinho, sempre que possível, chame o pessoal da empresa júnior para assistir junto com você, assistam em 2, 3, 4 pessoas, de repente com o pessoal da área comercial toda reunida, ou com a diretoria toda reunida. É ótimo para que vocês possam trocar experiências, comentar e tirar o melhor proveito de cada uma das lições. Aqui nesse treinamento de Quick Start para EJs, qual é o objetivo principal? É que você saia desse treinamento online com todas as ferramentas que você vai precisar para colocar a sua EJ para faturar muito. A ideia principal é que você tenha ferramentas, que você tenha recursos para estruturar ou para de repente você conseguir dar uma ajustada, dar uma melhorada, para você pegar a estrutura que já existe dentro da sua EJ com relação à parte de vendas e fazer com que ela funcione de uma maneira melhor, de uma maneira mais produtiva, de uma maneira que você possa converter o máximo possível de reuniões em vendas. Então, como que vai funcionar esse nosso treinamento online? Você vai ver aqui embaixo, você tem alguns módulos. Esses módulos são divididos, cada um deles, em tópicos, e a gente tomou cuidado para que fossem tópicos bem curtinhos, para você pegar a ideia e já colocar em prática. Pegar a ideia e colocar em prática. Então, pegue a ideia do tópico, discuta com a sua equipe, bata um papo com o pessoal em volta, faça os exercícios e avance. A sugestão é que você comece lá na introdução, faça o passo a passo, cada um dos módulos até o final. E depois você retorne às lições que você tiver dúvidas, as lições que você acredite que você precisa tirar uma dúvida, que você precisa dar uma melhorada, ou que você precisa retornar a um recurso que de repente você vai utilizar numa reunião com o seu cliente, por exemplo. Então, como que vai funcionar esse curso? São 4 grandes módulos. O primeiro módulo é o módulo de prospecção. No módulo de prospecção, é um módulo que a gente tomou cuidado de pensar como prospecção passiva. Aliás, minto, a gente tomou cuidado de olhar para a sua prospecção como prospecção ativa. A prospecção passiva você já deve fazer de alguma forma na sua empresa júnior. A prospecção passiva, que é a captação de clientes, você deve utilizar uma ferramenta aí de conteúdo no Facebook, ou de repente uma página com algum material para captação de clientes, ou Google AdWords, ou alguma ferramenta da área de tecnologia, ou mesmo através das parcerias, você deve estar captando alguma coisa. Então a gente não vai trabalhar a parte passiva da prospecção, a gente vai trabalhar só a parte ativa da prospecção. E aí a gente vai trabalhar toda a parte de inteligência de mercado, nós vamos olhar para a parte de eleição de produtos-chave, e nós vamos falar sobre cold call, sobre parcerias e sobre indicações. O objetivo do módulo de prospecção é preparar a parte que antecede a venda. É que você se prepare nessa parte para ir melhor municiado de informações para suas reuniões dos clientes. Então, quando a gente estiver falando no módulo de prospecção, é o módulo da sua tarefa de casa, é o módulo que você vai utilizar para fazer dentro da empresa júnior, dentro do seu escritório, batendo papo com o pessoal e estruturando toda a parte de abordagens. Então, nessa parte, principalmente de prospecção, você vai estruturar as abordagens que você vai fazer por cold call ou que você pode fazer quando um cliente ligar para você. As nomenclaturas que a gente está utilizando nesse treinamento são nomenclaturas que eu defini aqui. Então, na sua empresa júnior, você deve ter nomes diferentes para todas as situações. Então, o que você precisa saber? No módulo de prospecção, quando a gente for falar de abordagem, a gente está falando do primeiro contato com o cliente. Seja ele presencial, seja ele por telefone, seja ele por e-mail. É o módulo que a gente vai tratar de como você vai captar o máximo de informações do seu cliente, como você vai estruturar o seu portfólio, como você vai estruturar a sua estratégia de mercado para você definir os produtos e ir para o mercado melhor preparado, ir para o mercado com os produtos certos para você vender bastante. O segundo módulo do nosso treinamento é um módulo que trata especificamente da apresentação. No módulo de apresentação, você vai ter acesso a algumas ferramentas que vão ajudar você a preparar uma apresentação, uma primeira visita presencial para o seu cliente. A gente vai falar bastante sobre a reunião de apresentação e diagnóstico. Algumas empresas juniores usam o termo de reunião de sondagem ou reunião de reconhecimento.
E aí, a gente está falando aqui nesse modo de apresentação, é dessa reunião, dessa primeira visita presencial ao cliente, provavelmente o segundo contato que você está tendo com ele, o primeiro você deve ter tido por telefone ou por e-mail. Nesse módulo, a gente vai te ajudar a fazer as perguntas certas e a começar a estruturar um modelo de vendas que vai levar você e o seu cliente a fechar o negócio no final. Então, esse é um dos módulos mais importantes do nosso treinamento, porque ele vai ajudar você a criar um modelo de apresentação, que vai ajudar você a olhar para o seu cliente, captar dele o máximo de informação possível, identificar principalmente os desafios aqui, os desejos que o seu cliente tem, e já apresentar algumas soluções, criando uma excelente expectativa lá na cabeça do cliente, pensando já em como você vai fazer para apresentar o projeto, como você vai fazer para efetuar a venda. Então você vai identificar os desejos do cliente, você vai agendar a proposta no final e a gente vai falar no final desse módulo também um pouquinho sobre metas. A ideia do módulo de apresentação é preparar você para essa visita presencial, essa primeira reunião presencial que você vai fazer com o cliente, seja lá na casa do cliente, seja lá na empresa dele, seja lá no escritório dele, seja dentro da sua empresa júnior quando você for receber o cliente. Lembrando que aqui a gente vai mostrar como que você estrutura essa apresentação numa folha de papel A4, fazendo com que você identifique alguns tópicos junto com o seu cliente, já amarrando a venda, já criando toda uma ideia de como essa venda vai ser conduzida na segunda reunião. A terceira parte do nosso curso, o terceiro módulo, é o módulo específico de negociação. No módulo de negociação, o que você vai ver? Aqui você vai ver as ferramentas de venda especificamente. Como você vai negociar, como você vai influenciar, quais são as ferramentas que você vai usar para falar de preço, para falar de benefícios e como você vai fazer para construir valor na mente do nosso cliente. Você se preparou lá dentro da sua empresa júnior, você fez uma boa primeira visita e aqui no módulo de negociação a gente vai falar especificamente da segunda visita presencial. Se aqui a gente fala da reunião de diagnóstico, da reunião de apresentação ou da reunião de reconhecimento, aqui a gente está falando especificamente da reunião de fechamento. É a reunião onde você vai levar uma proposta impressa e você não vai usar ela de imediato, você vai usar uma estrutura que a gente montou para você apresentar primeiro todos os benefícios, construir muito valor na cabeça do nosso cliente para quando você for falar do preço, ele vai achar barato pra caramba. Até porque a ideia não é que o nosso cliente nos conheça como a empresa júnior mais barata. Não é essa a abordagem. A abordagem é criar valor, é fazer com que o cliente veja toda a entrega que a gente vai fazer e baseado nessa entrega ele encontre no nosso preço um preço muito barato, independente do preço que você passa. Até porque a ideia de negociação é criar valor e fazer com que o preço acompanhe isso e a gente consiga faturar mais a nossa empresa júnior. A gente passe a vender produtos que tenham um valor agregado maior, que a gente consiga um faturamento maior, um ticket médio maior e buscar aí todas as metas que a gente tem definido aí junto com o pessoal da Brasil Júnior, dentro da nossa federação, dentro do nosso movimento. Então, no módulo de negociação, você vai trabalhar especificamente a reunião onde você vai negociar a proposta com o seu cliente. E lá no finalzinho dessa reunião, a gente fala como dar o fechamento certo, como construir toda a estrutura para na hora de fechar, o cliente só escolha entre pagar à vista ou pagar a prazo e o negócio saia fechado dessa reunião. E o nosso outro módulo, o nosso módulo final, é o módulo específico de pós-vendas. Esse módulo, apesar de parecer que é um módulo que tem muito a ver com os nossos consultores na hora de entregar o nosso projeto, na hora de construir isso lá no cliente, é um módulo onde a equipe comercial faz com que as vendas sejam alavancadas. É um módulo muito importante para você que quer criar uma estrutura dentro da sua EJ para que as vendas aconteçam naturalmente, para que as vendas aconteçam através de indicação dos próprios clientes que experimentaram o nosso projeto, o nosso serviço, a nossa solução. Então a ideia do pós-vendas é ajudar você a estruturar um relacionamento com o cliente de modo que ele não se torne mais o seu cliente, mas vire o seu fã. E virando o seu fã, ele vai vender para você. Então daqui um pouquinho, quando você tiver isso redondinho funcionando dentro da sua EJ, muito provavelmente você não vai se preocupar mais com a parte de prospecção, porque as coisas vão acontecer de modo que o próprio cliente aqui vai indicar novos clientes e você consiga fazer com que esses novos clientes venham com vontade de comprar. Estruturou isso, fez com que isso funcione direitinho.
observou os passo a passo, fez os exercícios, eu garanto para você que seus resultados serão excelentes, muito melhores do que você imagina. O que mais que você vai encontrar dentro do nosso treinamento, dentro dessa nossa estrutura? No final de cada um dos módulos, você vai ter acesso a exercícios, você vai ter acesso a alguns arquivos para você baixar, seja áudio, seja PDF, para que você possa utilizar isso para construir as ideias. O nosso treinamento ele tem aproximadamente 6 horas de duração online e você vai ter um trabalho aí, acredito, muito maior do que esse tempo dentro da empresa Júnior para construir os exercícios corretamente. Eu falo lá no módulo de prospecção, quando você vai construir o seu portfólio, quando você vai construir a ideia dos seus produtos-chave, que você vai demorar aí em torno de 1h30, 2 horas, só para você definir a forma como você vai abordar o mercado. Então aqui eu peço bastante atenção para você, que você olhe para esses exercícios, faça todos eles. Se você puder, preferencialmente, quando você terminou o módulo, já faça esse exercício, já baixa o PDF, já baixa o áudio, já baixa o material que você vai ter lá, o material de apoio, e já faça os exercícios para você construir a ideia no passo a passo dentro da metodologia que a gente desenvolveu especificamente para EJs. E o que mais que você vai ter acesso nesse treinamento? Você vai ter acesso também à parte toda de suporte. Qual é a parte de suporte? Nós vamos ter um grupo no Facebook, é um grupo exclusivo só para quem está acessando o nosso treinamento online, e nesse grupo exclusivo nós vamos ter, você tem direito dentro da sua EJ de eleger 3 pessoas, 3 perfis no Facebook, preferencialmente o pessoal da área comercial, o pessoal que está indo aí à frente das vendas, visitar os clientes, para conversar com a gente, para tirar as dúvidas, para postar informações, para colocar os áudios lá, ou até para vocês colocarem algum comentário de algum ajuste, algum conteúdo novo que vocês acham seria interessante vocês terem acesso a isso aí. Todo esse nosso treinamento foi desenvolvido baseado nas experiências que a gente tem desde 2016 com EJs, então é um conteúdo bem específico para a sua empresa. Eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante, que você vai usar demais esse material e que você vai revisar o tempo todo para você tirar dúvidas e para você usar o máximo possível dessas ferramentas. Como eu costumo dizer, se você tiver um carro na estrada e esse carro pifar, mesmo que seja um excelente mecânico, se tiver só uma chave de fenda na mão, você fica muito limitado. A ideia desse treinamento é te dar o máximo de ferramentas possível, levar você para o mercado extremamente preparado e converter vendas em cima de vendas e fazer a sua empresa Júnior faturar bastante. Eu tenho certeza que você vai aproveitar. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Quick Start para EJs. Eu fico à disposição de vocês no nosso canal exclusivo de Tira Dúvidas e vocês podem aproveitar o máximo possível aqui nos vídeos onde a gente vai se ver o tempo todo para falar sobre vendas. Muito obrigado por você ter adquirido o nosso treinamento. Vejo você nos próximos vídeos. Até mais!